Nós sabemos que a palavra democracia tem muitos sentidos, é um polissêmico. Não podemos ir à raiz etimológica, porque não vai funcionar. O que é que precisa se entender é a história, as influências sociológicas e as influências filosóficas que caíram sobre aquele determinado povo. Então, o Maritain começa dizendo que a democracia suíça tem raízes na cristandade medieval. E é muito interessante porque a democracia suíça deriva dessa organização dos feudos e absolutamente não é uma coisa muito religiosa. E isso é preciso ficar clara. A ideia de que princípios cristãos, democracia cristã, ideia de cristandade, isso não quer dizer religioso. São os valores. Pode ser uma pessoa inteiramente vivenciando um ateísmo e ter os valores cristãos, porque são valores socioculturais. Isso hoje é muito analisado pela antropologia ocidental. Já começou assim, são chamados valores greco-judaico-cristãos. Eu sempre repito essas três palavras. A Grécia, conquistada por Roma, e Roma, onde nasce o cristianismo, mas o cristianismo tem toda a base judaica, o Antigo Testamento, então moldou, foi uma amálgama para todos os povos conquistados das Américas e outros. Então, mais ou menos, há uma ideia de cristandade, como ela era organizada no medieval, mas isso não quer dizer que seja igual, são as raízes. E é interessante porque a democracia suíça, tanto em 1946, como ele escreveu o livro, como agora, permanece. Aí vocês vão ver a estabilidade. Na inglesa, o que ele diz? É uma resposta aos interesses do povo. Por quê? Porque eles têm uma carta magna de 1215 até hoje. Então, há uma preocupação com os interesses do povo, embora seja uma monarquia. Ele ataca a francesa porque a francesa caiu na ideologia de Rousseau. Provavelmente, vocês estudarem História da Educação. Rousseau viveu durante o século XVIII, de meados até a terça parte, e deixou uma ideologia muito grande de que todo mundo nasce livre, a sociedade é que corrompe e não tem autoridade legítima. Vamos ver ao longo do texto. A democracia nos Estados Unidos é muito enaltecida. Ele conhecia bem, morou lá, tinha lido, estudado, inclusive tem aquele livro de Tocqueville, que é uma obrigação em sociologia, que estuda a democracia norte-americana. Teve uma pequena influência da ideologia de Rousseau, porque vem com a ideia de liberdade, porém menor. A base é de Locke, de que o sujeito precisa ser educado, não com o exagero da tábula rasa, mas de que é preciso colocar coisas no sujeito. E, principalmente, pelo realce, a dignidade. Fala na liberdade da iniciativa individual, na confiança, mas tem também um senso histórico. E isso tudo permanece até hoje. Por isso se fala que muda presidente, muda partido, muda ideário, mas o país se mantém. A máquina democrática tem uma força pela Constituição, pela legislação. Então, nós acabamos de passar por isso, vendo, é um senso histórico da criação de uma pátria. Agora, claro que tem inconsistências. Teve o pragmatismo e exagero de Peirce, tem o propositivismo e o otimismo, que foi no século XVIII, quando foi exatamente a independência. Depois da guerra, eles se reencontraram, e o Maritain, em outro livro, mostra o sentido de ser da democracia presente nos Estados Unidos. Bem, o que é que nós temos que fazer? É sempre uma crítica. Qual é a estrutura política? Qual é a estrutura jurídica? Qual é a prática? Quais são os males e quais são os bens? Os males do capitalismo moderno, qual é a desordem? Aliás, é a mesma palavra que o McIntyre usa. A desordem
ele diz filosófica e religiosa, não diz moral. E então passa para dois tipos semelhantes, porque um é mascarada e a outra é franca, quer dizer, aberta, escancarada. Seria uma mascarada e outra escancarada. Esse movimento anárquico teve também força na Itália, e com os imigrantes italianos houve, no princípio do século XX, um pouco em São Paulo, mas foi logo abafado. Então, a democracia anárquica mascarada, eu já falei em outros encontros que anárquica quer dizer sem o arquétipo do grego, sem a raiz, sem a estrutura, sem a hierarquia. Daí a hierarquia é a mesma coisa. Então, anárquica quer dizer sem raízes. Deriva de uma concepção, aí ele volta a atacar Rousseau. Então, Rousseau prevaleceu no século XIX e depois da Segunda Guerra, claro, não é mais tão forte. Mas ele diz que a primeira filosofia autêntica da democracia está na filosofia de Aquino. É muito interessante, porque é uma reflexão genial, porque é no século XIII, em que não havia democracia propriamente dita, eram feudos, caminhando para reinos, e o próprio era filho de um conde. Mas faz uma profunda investigação dos direitos do homem. Eu vou usar sempre homem, que é mais prático do que falar ser humano, homem filosoficamente, inclui a mulher, e da liberdade. Então, os problemas da democracia e da autoridade são o foco desse ensaio.